Boa tarde a todos. A reunião de hoje é única e exclusivamente para audiência pública para tratar da LOA 2026. É o projeto de lei 23/2025, de autoria do excelentíssimo prefeito municipal, que estima receita e fixa despesa do exercício do município de Araújos para o exercício financeiro de 2026. Vamos passar a palavra para a dona Genesi, que vai nos explicar sobre a LOA 2026. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, como o Saulo já bem colocou, no meu material está 22, mas ok. Aqui está 22 de 2025. Para que a gente possa falar sobre a LOA. Como foi colocado na semana passada, tanto a LOA, quanto a LDO, quanto o PPA, buscam respaldo legal na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 48, parágrafo 1º. E só relembrando, o orçamento público, ele contempla a execução de 3 leis, que é o PPA, a LDO e a LOA. Já conversamos sobre as duas, resta a LOA, que é anual, para que a gente possa falar. É importante a gente conceituar e definir a limitação da LOA. Ela é uma peça do planejamento que vai definir a gestão anual dos recursos. Então, como o PPA ele tem uma abrangência de 4 anos, tanto a LDO quanto a LOA tem abrangência de 1 ano. E na LOA, ao contrário do que foi falado na LDO, ela tem por obrigação projetar, provisionar. Então, retomando, ela tem por obrigação prever todas as receitas a serem arrecadadas e fixar os gastos que o município vai estar autorizado a executar. Tá assim? Tá. Deu. Além do mais, todo o trabalho da LOA, ele guarda consonância com o que foi previsto dentro da LDO. Então, nada mais é do que a gente planeja no PPA, orienta dentro da LDO e vamos partir para a execução de das políticas públicas e dos programas de governo. Então, vamos para a parte prática. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês são as projeções atualizadas, além do que está no projeto de lei, atualizar as projeções que deram embasamento para os valores que estão consignados na LOA. Então, vamos buscar a previsão da receita. A gente voltou lá em 2021, porque aí a gente não pega somente o cenário da pandemia, a gente pega já o início pós-pandemia, e a previsão. Olha para vocês verem, a receita saiu de 32,4 milhões e projetado em 2025, pode haver algum acréscimo ainda, 58,5. Por que o valor subiu tanto? Todos os saldos residuais, anualmente, da mesma forma como se atualiza a despesa, se atualiza a receita também. Ela foi efetivamente arrecadada. 32,8 em 21, ela subiu para 46 em 22, retornou ao patamar de 41 em 23, subiu novamente para 49,4 e a expectativa é que ela chegue a 55 esse ano. Só que o que foi feito? Considerou-se uma média. A gente pegou o realizado da receita até setembro, dividiu por 9, multiplicou por 12, para trazer para 55,7. O que isso traz de leitura para nós? Frente ao orçado, em 2021, a gente teve um superávit. 21, 22, 23 e 24. Em 2025, como nós vivemos um cenário de decréscimo da receita, a projeção, e que está se consolidando, é que nós vamos ter uma queda de arrecadação de 4,78 esse ano. Então, isso vai impactar em tudo. Por que eu fiz questão de trazer esses dados atualizados?
para que vocês entendam que o executivo ele tem que tomar providências e o orçamento, esse ano, ele foi o melhor planejado. A gente estudou tudo, a gente estudou todas essas variantes e colocamos exatamente aquilo que precisa ser executado. A despesa, vamos falar dela. Eu fiz questão de colocar o empenhado e o liquidado, porque o empenhado é aquilo que é autorizado. O liquidado é o que já aconteceu. Então, eu não tenho mais o que questionar. O liquidado. Mas nós vamos trabalhar com o empenhado, porque nós estamos falando de orçamento, tá? Então, ele saiu de 32, executou 25,9. Ou seja, o orçado versus o liquidado, ele realizou a menor 20%. Em 2022, já baixou para 12. O orçado foi 45, já executou 39,4. Em 23, o orçado foi 39 e executou 37. Então, guardou mais ou menos uma relação com o 23. Ele executou só 4,56 a menor. Em 24, orçou 44, executou 39,9. Também, mas já ficou mais tranquilo, executou 10% a menor. Em 25, com a queda da receita, você controla a despesa também. O orçado é 56, com certeza chega em 53,3. Então, da mesma forma, como a receita não vai conseguir, ele ainda vai executar um pouco mais, porque não tem como, são despesas assumidas, ele vai executar 5% à frente do orçado a menos, justamente considerando a queda da receita. O princípio do equilíbrio não permite que eu execute além do que eu estou arrecadando, tá? Se não ficar claro, podem ir me interrompendo. Quando a gente pega a receita realizada menos a despesa empenhada, vocês vão verificar que vem sempre guardando equilíbrio. Na projeção de 2025, o nosso patamar ele vai ficar basicamente elas por elas. Porque 2,5 milhões, frente a um orçamento de mais de 50 milhões, ele é basicamente nulo o percentual. Concordam? Então, a gente vai continuar sendo conservador, não somente na análise, mas também na execução. Então, esse foi o panorama que a gente se encontra e a gente mostrou também uma série histórica. Por que a gente traz a série histórica? Porque ela é o principal fator para a projeção dos valores dentro da LOA, a série histórica. E atrelado a isso, leva-se em consideração os índices de crescimento, conforme o relatório Focus que a gente já mostrou a semana passada, tá? Não há necessidade de ficar repetindo. Então, vamos para as projeções de receita e despesa para o exercício de 2026. Observem o valor orçado para 2025. Olha para vocês verem, ele chegou à casa de 56, considerando o superávit, os saldos que ficaram. O orçado foi 39.800, Gismar? Orçado inicial, não foi? Então, considerando toda a atualização, ele já chegou à casa de 56. Nós estamos projetando, ele subiu. Então, a gente não vai partir de 56. 56 é o que está sendo realizado. A gente parte do que foi orçado. 39.800, 40 milhões. Então, ele sobe para 45.904, que é a projeção do crescimento da Selic para 2026. A arrecadação ela se divide em receita corrente, receita de capital, corrente, receita própria, impostos, taxas e contribuições de melhoria, na casa de 4 milhões, contribuições, receita patrimonial, a transferência corrente, que a gente depende dela, transferência de FPM, transferência de CMS e Fundeb, que tem a dedução aqui embaixo, totaliza uma receita corrente de 51,7. A receita de capital, ela é mais conservadora, não tem projeção de recebimento de nenhuma transferência significativa. Se ela chegar, ela vai ser apropriada dentro do orçamento. Entretanto, ela fica na casa de 383. Vocês vão perceber que o executivo está projetando a realização de despesas de capital com recurso próprio e com recurso corrente, tá?
ou seja, totalizando 45,9. Vamos às despesas, ao que nos interessa, não é? Por poder, é óbvio, né, que a Câmara tem um percentual menor do que o Executivo, entretanto, não fora do que foi projetado. Projetou-se a pedido do Legislativo 1.860.000 e para o Executivo 44.044, visto que todas as despesas da cidade como um todo ficam a cargo do Executivo. Vamos destrinchar tudo isso. Esse grande bolo, ele é todo fatiado. Cada parte vai para um lugar. E eu gostei muito dessa estrutura, porque ela mostra claramente as cores, né? Ela mostra claramente que saúde e educação são preponderantes. Mas nenhuma deixou de ser contemplada. Todas as políticas públicas, assim como foi falado já, estão contempladas. Da mesma forma que, na vez passada, eu decidi mostrar para vocês, contemplando os programas, mas a aplicação dentro de cada subunidade, que é importante o visual para que vocês consigam mensurar isso com clareza. Então, dentro da Câmara Municipal, nós temos duas frentes, que é a gestão do Corpo Legislativo e a gestão da Câmara como um todo, que está dividido, totaliza 1.860.000. Aqui eu trouxe números também, para ficar claro para vocês. Como os gráficos, eles nem sempre ficam grandes, né, as letras, mas eu trouxe em gráfico e em números, subunidade por subunidade. Dentro do gabinete do prefeito, nós temos o gabinete propriamente dito, a controladoria e a procuradoria. Também está no projeto da LOA, isso vem especificado, aí já está, o detalhamento da despesa fixada, ele vem esclarecido, elemento por subelemento, e vocês podem ir acompanhando a execução de acordo com o que está aqui. Os programas são importantes para que vocês visualizem que tudo aquilo que está lá no PPA está em consonância dentro da LOA. Então, o gabinete do prefeito, ele totaliza uma execução de 1.078.000, contemplando 3 setores, né, que é o próprio gabinete, mais a procuradoria, mais a controladoria. A Secretaria de Governo, para visualizar, a maior parte está na gestão administrativa da Secretaria, a publicidade, um pequeno valor, os recursos humanos e os encargos especiais, que aí podem se traduzir nos valores, totalizando 4.168.500. Olha, para vocês verem as frentes de trabalho da Secretaria Municipal de Administração e Governo, que está sobre o comando da Kelly. A assistência social, que a gente estava conversando lá embaixo, ela tem diversas frentes e adequou-se ao que está previsto na estrutura federal. Houve uma alteração dos blocos pela União e nós temos que obedecer. Então, foi dividindo. Talvez você me pergunte assim, por que o controle social tem tão pouco? Porque não posso executar além do valor que é destinado, que vem recurso federal, eu tenho que acabar com alguns, não posso executar fora dos blocos, e aí eu tenho os valores, que dá 1.032.175, e aí ele está dividido. Na gestão do Conselho Tutelar, 108.000, e dentro do fundo, a própria gestão administrativa do fundo, 292.000. O IGD SUAS, que tem uma aplicação muito específica, ele é pequenininho, mas eu tenho que separar, 9.500. No programa Bolsa Família e Cadastro Único, 62.000. Tem uma política pública nova, Procad SUAS, que está chegando agora, a gente ainda nem sabe direito como é que ela vai acontecer, 7.000. A proteção social básica, que é o item mais significativo, 307.975. A média e alta, 234.500, e os demais, o fortalecimento do controle social, 3.000, e a gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Como é que o fundo pode ser melhor aproveitado?
a partir do momento que o Legislativo se alie à Secretaria Municipal de Assistência Social, especialmente ao Conselho do Fundo, e busque a captação de recurso para ele, porque ele é o que o município destina, e aquele valor é só para fazer o administrativo do fundo. Mas, a partir do momento que houver a captação de recursos por parte de todos, ele vai ser abastecido e ele vai destinar recurso para as entidades do município, e ao invés do recurso ir para o governo federal do imposto de renda, tá? A Secretaria de Esporte, eu usei uma estrutura diferente, né? Ficou até mais claro um pouco. Ela trabalha em 4 frentes e os números estão aqui, totalizando 2.060.000. Na gestão administrativa, 509, na valorização da cultura e das tradições, 1.249.000, na questão do turismo e patrimônio turístico, 22.000, e no atendimento ao esporte, recreação, lazer, 280.000, tá? Veio? Não, aí não. Aí ele está por função e subfunção, mas para você entender é um pouco mais complicado. Mas aqui está, nos quadros, ele tem todo o detalhamento. Aí ele vem não somente isso, mas os elementos de despesa, qual é a fonte, numeração das fichas, tudo arrumadinho aqui. Está no anexo. Eu não coloquei só esse aí, porque eu achei ele pouco, eu preferi abrir um pouco mais o leque. Por isso que eu trouxe dessa forma, tá? A educação, ela trabalha com muitas frentes, então não ficaria visual. Mas aqui nos números ele fica visual. A gente vai perceber que na 0207 e 01 é os 25%. E o Fundeb, ele está separado. Então, o que eu gasto com o Fundeb está aqui embaixo e o que é gasto dentro dos 25% está em cima. Um se mistura com o outro, é uma legislação mais específica, que eu acho que metodologicamente não tem como a gente apresentar isso aqui agora. 13.009.000, vocês vão perceber que ele vai basicamente casar com o que está na saúde, e aí eu tenho, dentro dos 25%, 4.900.000 e 8.071.000 dentro do Fundeb, tá? Esses valores, eles vão ser aplicados não somente na gestão da secretaria, mas na alimentação escolar, no transporte escolar, nos anos iniciais, na creche, na pré-escola, desculpa, o valor ficou repetido ali, e na educação especial. Da mesma forma no Fundeb, também no transporte escolar, nos anos iniciais, creche, pré-escola e educação especial. Todas as metas previstas estão acobertadas aqui, tá? A Secretaria de Estradas e Serviços Públicos, prometo que eu não vou usar amarelo mais, não fica visual, mas nos números a gente consegue ver total de 2.603.000. Isso vai contemplar o quê? A gestão administrativa da secretaria, a qualificação, manutenção e conservação da malha viária urbana e da malha viária rural. Ok? Saulo, mas aqui, ó, ele está no início, por secretaria você consegue ver. Aqui, ó, por secretaria, o total está aqui. Só que aqui está só por unidade e ali está mais aberto, tá? A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento Básico e Agronegócio, ela trabalha em 6 frentes. Ou seja, na gestão administrativa da Secretaria, 946.000. No saneamento básico, você vai falar comigo se é muito pouco. Não, é porque ele está dividido com limpeza pública e resíduos sólidos e compostagem, porque segregou-se para ficar mais claro e mais transparente a gestão. A preservação das nascentes e o apoio aos produtores e comércio de produtos agropecuários, no valor de 268.500, tá? A Obras e Infraestrutura trabalha em 3 frentes, em que, nos valores, a secretaria, a gestão da secretaria, aí volta a malha viária urbana, porque tem obras e infraestrutura, está ligado com a malha viária urbana, e a iluminação pública, que é condizente e quem é responsável
é a Secretaria de Obras, a Ana Cláudia. A Secretaria de Fazenda, ela trata não somente da sua gestão, mas todos os compromissos que são ligados à Secretaria de Fazenda, totalizando 867 mil. Não tem como nem fazer gráfico de uma frente somente. Saúde. Ela trabalha em 7 frentes, em que os valores superam da educação em mais ou menos 700 mil, tá? E tudo é executado dentro do Fundo Municipal de Saúde. Na gestão administrativa do fundo, aí se divide a atenção básica, a média alta, assistência farmacêutica, as vigilâncias em saúde epidemiológica e o bem-estar animal. Por determinação federal, antes o bem-estar animal ficava no meio ambiente. Por determinação federal, ele passa para a saúde. Atrelado, a zoonose, todas essas coisas estão ali. Segurança Pública e Trânsito totaliza 942 mil e com a inserção da Defesa Civil, com a adesão do município a esse programa, ok? Mantém-se ainda os convênios com a Polícia Militar e Polícia Civil, Segurança Pública como de uma maneira geral e a gestão administrativa da Secretaria. Reserva de contingência. Vamos também mostrar as receitas e despesas segundo a classificação obrigatória, que é por categoria econômica. Olha para vocês verem o princípio do equilíbrio, 45.900 na receita, 45.900 na despesa. Aqui ela não vem separada por órgão, mas de maneira geral, de acordo com o relatório da Memory. E aí ela mostra aquele primeiro quadro, mas já com as deduções alocadas para que haja o princípio do equilíbrio. Ele está considerando receita corrente, receita de capital, a apuração do superávit, do orçamento corrente, tudo com clareza de acordo com o que está no sistema. E a despesa, o maior impacto é a despesa de pessoal, com 21,7 milhões. Os juros e encargos da dívida estão atrelados à amortização da dívida. Eu vou amortizar 800 mil e vou pagar de juros 358. Essas são as regras. E eu tenho o custeio dia a dia da gestão, que vai estar na casa de 20 milhões. Investimentos, 2,5 milhões. Observem que o total da receita de capital, ele é 1.000 mais 5.000 mais 376. Então, parte da receita corrente vai para investimentos. E uma coisa que chama bastante atenção são os índices constitucionais. Qual que é a projeção somente da receita de impostos? Impostos e transferências, 36 milhões. Desses 36 milhões, 25 obrigatoriamente eu tenho que aplicar na educação. Ou seja, eu tenho que aplicar 9 milhões. O município está pretendendo e projetou a aplicação de 25,32, que supera o índice federal, de 9 milhões 148. A previsão da saúde, desculpa, mas ficou o mesmo. Houve um erro de digitação. Ele está aqui quase ao final. Depois dos gastos, depois da despesa detalhada, ele traz em que existe o valor projetado seria o valor obrigatório mínimo é de 5 milhões 170 e eu tenho uma projeção de aplicar 9 milhões 373. Por que lá no orçado tem 13 milhões e 700? Porque tem despesas que não podem ser custeadas dentro do índice da saúde. Mas a projeção é de basicamente equiparar a educação. Fundeb, que é atrelado à assistência, à educação, eu tenho uma projeção de receita de chegar a 8 milhões e 71. Tudo que chegar no Fundeb, ele vai ser executado dentro do Fundeb.
O mínimo exigido para a remuneração dos profissionais da educação básica é 70%. Então, seria 5.600.000. Entretanto, o município projeta aplicar 96,25, ou seja, 7.769.000. O pequeno percentual ele aplica nas demais despesas permitidas com o Fundeb, mas nada vai ficar sem executar. O VAT, ele é uma complementação e ele é voltado para a educação infantil. Ele tem que ser usado 50% na remuneração. Aí a projeção é usar tudo que, além dos 50%, todo o recurso que tem projetado para chegar. Mas 15% desse recurso, ele tem que ser utilizado para despesa de capital. Então, a projeção é também usar 63.750, que é os 15% do que está projetado para o VAT. Os 50% está projetado 212, os 63 projetado 63.000. E aí projeta-se utilização do total. Como a gente viu que a despesa de pessoal, ela é o que mais impacta. Então, e eu vou me basear não na receita corrente e na receita de capital, mas na receita corrente líquida, que é o acumulado dos últimos 12 meses. Que a projeção é que ela chega a casa de 44,6. Eu tenho um orçado na casa de 45,9, basicamente somente em receita corrente. 44,6 deve traduzir a receita corrente líquida. E eu tenho um limite máximo de execução, que é os 54% para o executivo, 6% para o legislativo. A ideia prevista é que a gente controle bastante e execute 18,9 do executivo mais 2,69. Então, ela fica mais ou menos na casa de 21 milhões, que é o que está previsto lá para execução, tá? São esses os dados. Queria agradecer todo mundo, né? E dizer que Martin Luther King, ele falou uma coisa muito sábia. Ele falou que quando a gente sobe o primeiro degrau, que é isso que a gente está construindo aqui, tudo tende a ser assertivo. Tudo tende a dar certo. Mas você não precisa ver o todo. Basta que você enxergue cada passo que você está dando. E esse passo, ele é dado com prudência e com cuidado. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Tem algumas pastas, algumas secretarias que perderam receita, né? Muita. Exemplo, a Secretaria Municipal de Obra e Infraestrutura perdeu quase 600 mil do ano de 2025 para 2026. Se eu tenho uma queda de receita, eu tenho que tirar. De algum lugar, né? Eu não posso orçar só com base no que eu projetei, sabendo já que eu estou tendo uma queda de receita. Então, por isso, realmente, você tem razão, secretarias perderam. A expectativa é que ela seja baixa. Esse ano a gente já está trabalhando com uma receita menor, então a expectativa é que ela continue em queda. Isso é o que os analistas dizem, mas esse ano está se consolidando. Não. Não é secretaria, né? Mas aqui na classificação de administração, o ano de 2025 foi de 6.852.000. E esse ano está orçada para 26 em 10.782. É porque a gente fez uma reorganização das despesas. A gente estudou, aqui, ó, na execução, a gente estudou as despesas e aglutinou. A publicidade não estava aí. Mas o certo é que a administração que faz a gestão do dia a dia do município, que ela seja responsável. Os recursos humanos, se você observar no ano anterior, estava muito espalhado. Isso. A gente centralizou também. Sim. Por isso, ela não ganhou receita. Ela trouxe despesa de outras secretarias e aí... Porque quem olha assim, pega e só dá uma olhadinha, por exemplo, né?
Na hora que chega na gestão ambiental do ano passado, que foi 1.031.000, esse ano ficou em R$ 26.000. Então, Gestão ambiental, não. É. Lá na Secretaria do Não. Meio Ambiente. não, está na Secretaria do Meio Ambiente, não. Está só nas classificações funcionais. Ah, aqui. não, mas aí é diferente. Aham. Aí é Só a que quem funcional. Só que quem pega aqui e olha, seja a gente ou a gente da Câmara que outra pessoa de fora, vai entender nada. Vai pensar Não. assim, como é que caiu 99%? Não, na verdade não é isso. É porque houve um realinhamento das despesas. Como eu coloquei lá no início, esse ano foi muito bem trabalhado. Foi estudado cada uma das despesas e alocado no programa certo para que a gente consiga apurar realmente o que está impactando isso. E aí eu não vou alocar no lugar errado, eu vou executar dentro do certo. Então, muito obrigado a todos pela presença. Declaramos encerrada a audiência. Ninguém tem pergunta, não, né?